Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Richelmer e nós vamos estar dando início hoje ao primeiro episódio dessa playlist, que é a playlist onde nós vamos estar estudando o livro aí dos Princípios Milenares, tá? O livro do Tiago Brunet, tá? Lembrando que esse livro aqui, ele retrata de 10 leis espirituais para você ter uma vida de paz e de prosperidade, tá? Então, toda terça-feira, às 8 horas, eu vou estar aqui com um vídeo novo, ao vivo, sem cortes. Então, todo o erro que eu cometer durante esse vídeo, eu vou estar cometendo aqui, mostrando para você como realmente eu faço para aprender, como eu faço para estar lendo nos meus dias a dias. Então, eu espero que vocês gostem. Comenta, né, já aqui embaixo o que você espera desse novo conteúdo, desse novo projeto que está se iniciando aqui, tá? Eu postei lá nas minhas redes sociais um Reels falando rapidamente sobre esse vídeo, e lá eu solto diariamente conteúdos incríveis relacionados à leitura, tá? Então eu vou sugerir a você que não siga só aqui, mas que me siga também lá nas outras redes sociais. Combinado? Bom, dados os avisos, eu acho que nós já podemos começar, né não? Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre o princípio número 1, tá? Aqui do livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares, tá? Esse livro, ele retrata sobre 10 princípios, tá? 10 princípios espirituais, né? Para uma vida de paz e prosperidade, tá? Isso mesmo, são 10 princípios para uma vida de paz e de prosperidade. E como eu já disse, toda terça-feira eu vou estar aqui gravando vídeos para vocês. Combinado? Vou estar usando alguns materiais, tá? Que eu uso durante as minhas leituras, tá? Esse livro eu já li ele, então tudo que eu vou falar aqui é a minha interpretação, tá? Então eu vou usar alguns materiais, tá? Como livro, vamos estar usando esse livro como um guia, né, espiritual pra gente, tá? As minhas anotações, tá? Tá aqui o meu caderno de anotações, tudo que eu li, tudo que eu anotei aqui nesse caderno e vou estar passando para vocês. E, né, não pode faltar, a gente está falando de leis espirituais, de princípios milenares. Nós vamos usar o livro milenar, tá? Nós vamos usar a Bíblia também, tá? Então é um conteúdo assim incrível. Eu espero que possa tocar no seu coração, como eu disse no vídeo, como foi tocado no meu. Beleza? Então, vamos lá. O capítulo número 1 do livro Princípios Milenares, ele vai falar sobre a lei, né? A lei da maturidade. Isso mesmo, a lei da maturidade. A lei espiritual inalcançável. E por que essa lei é inalcançável? Nós vamos entender no decorrer desse livro o porquê disso, beleza? Vamos lá. Como eu disse, o livro ele é um livro cristão, né? E ele usa versículos bíblicos para poder exemplificar para a gente de forma prática, tá? Tudo que está aqui é tirado de versículos bíblicos, tá? Então é um livro que eu recomendo a leitura para você que quer se desenvolver espiritualmente, tá? Emocionalmente e também financeiramente, tá? Então vamos lá. O princípio número 1 é o princípio da maturidade, tá? Aqui o autor ele usa o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, tá? Que diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, tá? Isso aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. É por isso que leva, né, o nome ali da carta, né? Carta de Coríntios. Então é por isso que tem essa nomenclatura. Isso aqui está lá no capítulo 13, versículo de número 11, tá? E por que, cara, que o Tiago Brunet, ele cita esse exemplo e decide que a lei espiritual, a primeira, né, a abertura desse capítulo, o princípio é o princípio aí da maturidade, né? Por que essa lei começa abrindo esse capítulo? Mais na frente ele vai falar um pouco do livro pra gente e vai explicar nas suas próprias palavras e também na Bíblia por que o princípio da maturidade é uma lei espiritual,
e por que ela é inalcançável, tá? Então, preste bastante atenção para você poder entender bastante aí, tá? Ó, ter maturidade emocional e espiritual é ser um filtro e não uma esponja. Olha que legal. Você ter maturidade espiritual e emocional quer dizer que você tem que ser um filtro, né? E não uma esponja. A esponja, ela absorve as coisas. E o filtro não, ele filtra, né? Ele filtra aquilo que é para ele e só leva para a vida dele aquilo que realmente é o certo, tá? Então, o princípio número 1, ele fala muito disso, tá? Ó, ter maturidade não significa fazer o que precisa ser feito, e não apenas o que queremos. Ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não o que queremos. Olha que legal. Imagina que você recebeu uma ordem do seu chefe, aonde você vai ter que entrar em contato com o fornecedor e você não gosta desse fornecedor, né? É um exemplo aqui ilusório. O que vai acontecer se você não fizer o que o seu chefe te manda? Cara, é óbvio, né? Você vai sofrer ali com isso, pode até ser demitido, tá? Então, quando ele fala aqui do princípio da maturidade, né, em termos que eu estou falando aqui como exemplo, é você entender que você precisa fazer aquilo. Você não vai fazer porque você quer, você vai fazer porque você precisa, tá? E quando a gente entende que eu preciso fazer, não tem por que eu ficar de birra com meu irmão. Então eu tenho que ir lá e fazer. Então esse é o fundamento aí do princípio da maturidade. Tá? E no decorrer de todo o capítulo número 1, a gente vai entendendo por que o Tiago Brunelli cita isso como um princípio milenar. Ó, não entramos em qualquer conflito. Tá? Isso aqui é do autor. Não entramos em qualquer conflito. Conhecemos bem a nós mesmos e tratamos as pessoas da melhor maneira possível, porque sabemos que a vida dá voltas e tudo que plantamos, nós colhemos. Olha que legal. A gente tem que tratar, né, as pessoas de forma boa, não porque a gente gosta daquela pessoa, né, não porque aquela pessoa ela fez o bem pra gente, mas porque a gente tem que desejar fazer isso. Porque o universo ele conspira a seu favor e tudo que você faz nessa terra volta para você. Então a lei espiritual do princípio da maturidade, ela fala muito disso, né? Ela fala de você ser maduro o suficiente para você fazer o que você tem que fazer. E não fazer porque você é obrigado, mas fazer porque você precisa fazer, tá? Então essa é a lei aí espiritual. Ó, novamente, né, ele cita o versículo que foi citado, que está em 1 Coríntios, capítulo 13 e 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Cara, esse versículo ele é incrível, né? A gente, só de ler ele, já entende muita coisa. Mas olha para entender como é que funciona no princípio da maturidade. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Um exemplo aleatório meu. Quando eu era criança, eu fazia algumas brincadeiras que hoje não dá para fazer mais, né? Por exemplo, subir em árvores. Quando eu era criança, eu gostava muito de subir em árvores. Hoje eu não posso mais fazer isso. Porque agora, se eu subir em árvores, o pessoal já vai olhar e falar, pô, cara, o que você está fazendo em cima, né? Que exemplo que você está dando? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou usando para você poder entender que quando você era menino, você fazia as coisas de menino. E agora que você se tornou homem, ou ainda vai se tornar, você vai ter que fazer as coisas de homem. Tá? Então, esse é um dos princípios, né? O primeiro princípio, na verdade, aqui, muito importante desse livro. Tá? E a gente seguindo aqui mais para frente, tá? A gente vai ver como que eu vou saber que eu tenho já um nível, Richelmer, de maturidade, né? Como que eu vou saber? E aqui no livro também ele dá uns exemplos. Ó, a maneira que você reage define muito sobre qual é o seu nível de maturidade. A maneira que você reage sobre os seus problemas define muito qual é o seu nível de maturidade.
Cara, esse livro ele é incrível, tá? Ele fala muito, tá? Sobre as coisas do nosso dia a dia, tá? É fantástico. Ó, lá em Mateus 5, 38 ao 41. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 41. Um outro exemplo. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você, tirar de você sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Vamos entender um pouco esse versículo e o que ele tem a ver com a lei espiritual do princípio da maturidade. Vamos tentar entender aqui. Tá? Olho por olho, dente por dente, esse é um ditado popular. Todo mundo conhece. Se não conhece, já deve ter ouvido falar pelo menos 1 ou 2 vezes. Né? Olho por olho, dente por dente. Se me feriu, eu vou ferir também. São ditados populares de pessoas que assim, não têm um certo nível de maturidade. Tá? E isso daqui, né, Mateus falou, deve estar narrando as palavras de Jesus. Jesus disse, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra, tá? Richelmer, você está falando para mim que se alguém vir na rua e me bater, eu vou ter que virar a cara e bater? Não é isso que eu estou falando, tá? Vamos tentar já entender, assim, evitar conflitos, né? Vamos pensar nesse lado. Mas aqui o exemplo que Mateus, que Jesus está dando, é assim, você não pegar para si isso. Tá? Por exemplo, alguém bateu na minha face, eu vou me vingar dessa pessoa. A partir do momento que eu pego isso daí, para mim, eu estou assumindo as responsabilidades disso. Tá? E a gente entende que quando alguém faça qualquer coisa que seja com você, essa pessoa vai pagar, mais cedo ou mais tarde, aqui nessa vida terrena ou na nossa vida lá espiritual lá na frente. Então, quando fala de dar outra face, é você deixar de lado, tá? Isso, esquece isso, e vida que segue, tá? A questão aqui, gente, de bater numa face, não é só a questão de pessoa ir lá e te agredir fisicamente, tá? Mas a questão também, às vezes, até da pessoa te agredir com palavras, tá? Então, você tem que pegar, ter uma certa maturidade espiritual, confesso que não é fácil, e deixar pra lá, tá? Então, basicamente isso, tá? Eu grifei uma parte aqui, tá com post-it. Cada um escolhe o seu destino, tá? Então, a partir do momento que eu decido reagir a uma agressão, eu estou escolhendo aquilo para minha vida, tá? A partir do momento que eu escolho que a pessoa me maltrata na rua e eu escolho revidar, eu estou criando o meu destino, tá? Então, essa frase é muito importante, eu grifei aqui, porque eu achei ela incrível. Cada um escolhe o seu destino, tá? Cada um escolhe o seu destino, seu nível de maturidade determinará como será o seu futuro, tá? É só o complemento ali da frase. Em Efésios, capítulo 5, do 15 ao 16, tem outro exemplo aqui no livro. É assim, ó. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tá? Efésios, tá lá escrito em Efésios. Tenha cuidado com a maneira que você vive, tá? Isso aqui é uma palavra assim de sabedoria, né? Tenha muito cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você ouve, tá? Vai ter mais na frente aqui nesse livro aqui, ele vai falar sobre o princípio da escuta e o princípio da fala. São leis espirituais. Mas olha o spoiler que já está dando aqui no primeiro, tá? Então, aguarde, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui porque você vai entender mais na frente. Então, eu já vou deixar novamente o convite aqui. Ativa o sininho aqui para você não perder nenhuma desses vídeos. Vai ser incrível. Eu espero você nos próximos vídeos, tá? Vamos lá. Prosseguindo aqui, né? A maturidade mata o orgulho e cancela a vingança. Cara, olha que legal. Maturidade mata o orgulho e cancela a vingança. Como assim a maturidade mata o orgulho? Gente, lembra do exemplo da face que eu falei? A pessoa veio, te bateu e você esqueceu? Recentemente eu vi um vídeo na internet, tá? Acredito que muitos de vocês também tenham ouvido. Mas se não viu,
né? Só uma ideia aqui também. O rapaz, ele chega no trânsito, uma briga de trânsito brava, uma coisa, né? O cara dá uma fechada nele e ele buzina e xinga. Mas aí ele se sente tão assim, porque o cara do carro tava errado e xingou ele, que ele volta. Ele volta lá pra ver por que o cara xingou ele. O cara tava errado e todo aquele confronto, tudo aquilo. Quando ele volta, o cara do carro tava armado. O cara do carro acertou ele e ele caiu lá no chão, tá? Então assim, olha pra você ver. A maturidade mata o orgulho e cancela a vingança. Se esse rapaz que tava na moto tivesse maturidade e seguido a sua vida, eu tenho certeza que ele não teria passado por aquilo. Eu não sei se o pior aconteceu, porque o vídeo para ali. Mas olha pra você ver como que a maturidade faz, né? Então a maturidade, ela cancela a vingança, tá? Então, grava essa frase também, ela é muito importante. Outra frase. A maturidade, porém, permite que tanto pessoas como sentimentos saiam de nossa vida, porque não precisam, nem podem mais estar ali ocupando espaço. A maturidade permite que pessoas e sentimentos saiam de nossas vidas. Tá? Que frase, né? Não é possível alcançar a paz e a prosperidade se você estiver preso no passado. Tá? Então, dos conselhos aqui que eu tive com esse livro, tá? Dos conselhos, né, dos entendimentos que eu pude ter nesse livro aqui, assim, é você realmente entender, tá? Que as pessoas que você quer que fiquem na sua vida, elas vão ficar. E você precisa ter maturidade para deixar essas pessoas ir, porque senão você carrega uma culpa que não é sua. E essa culpa que não é sua, ela vai interferir no seu relacionamento, vai interferir na sua vida com Deus. Inclusive na sua vida com Deus. Tá? Se você tiver uma mágoa no seu coração, você não vai conseguir sentir a presença, você não vai conseguir ser amigo de Deus. Tá? E tá nos planos de Deus, tá? Que você seja uma pessoa próspera. Tá? Então, a maturidade, ela faz com que você alcance as prosperidades de Deus. Olha os sinais de maturidade. Tá? Acompanhe os sinais da maturidade. Diz poucas palavras, nunca fala mal dos outros, não conta vantagens, coloca-se no lugar das pessoas, entende que o mundo não é justo. Essa frase aqui, ela me marcou, entende que o mundo não é justo. Eu tenho uma história para contar, e se você comentar aqui embaixo que quer ouvir, lá no vídeo 2 eu vou contar essa história que eu tenho aqui, tá? Entenda que o mundo não é justo. Perdoa rapidamente, tá? Perdoa rapidamente. Quando fala de perdoar rapidamente, eu lembro muito da minha esposa. Tá? Ela tem uma característica incrível, tá comigo aqui deitado na cama, essa questão de perdoar as pessoas. Tá? Ela perdoa muito rápido, isso é muito bom. Tá? Então, é um dos princípios da maturidade. Tá? Sabe como as coisas vão terminar. Tá? Então, se você evita entrar em problemas, porque você sabe que o problema lá na frente vai gerar mais problema, saiba que você tem um sinal, você tem um dos sinais da maturidade com você. Tá? Não julga, tá? Não julga, é um princípio, né, na verdade, bíblico, não julga para que você não seja julgado, tá? Sabe dizer não. Essa daqui eu preciso desenvolver. Tá? Falo a verdade para vocês. Saber dizer não é um sinal de maturidade. Não chora para quem não pode resolver os seus problemas. Escuta os dois lados antes de tomar partido. Entende que a vida é feita de fases. E o último sinal aqui de maturidade, administra com excelência as informações que recebe. Tá? Gente, administrar com excelência as informações que recebe, eu não quero entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar tão extenso. Tá? Mas olha para você ver como é que funciona, né, os princípios, os sinais da maturidade. Administrar com excelência as informações que eu recebo, eu não preciso ter um curso bacharelado em administração para isso. Tá? Durante o dia, durante as 24 horas que nós temos no nosso dia, exceto aquela que nós estamos dormindo, nós estamos recebendo informações. Recebendo. E às vezes as informações que eu recebo, eu posso prejudicar o meu irmão. Olha que coisa, né? O tanto de informação que eu recebo, eu posso prejudicar o meu irmão. É isso aí.
Então, o sinal da maturidade é você saber administrar as informações que você recebe, tá? Tem um outro grifo aqui que eu fiz. Olha, se o princípio da maturidade fizer parte da sua rotina a partir de hoje, seus resultados vão mudar para melhor, tá? Eu resumi, tá, gente, bastante o capítulo 1. Ele tinha muita coisa incrível aqui pra gente debater, pra gente falar mais de horas. Mas eu não quero que esse vídeo seja extenso. E também eu quero que você leia esse livro, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link lá no Mercado Livre para você comprar. Chega com 7 dias, tá? Esse livro, eu vou recomendar ele para você. Então, na hora que você clicar, vai lá aparecer recomendado por Richelmer e tal. Então, vai estar lá, tá, o link para você comprar esse livro, se você tiver interesse de ler. Mas eu já afirmo que esse livro ele vai te desenvolver, tá? Ele vai fazer você ser mais próximo do nosso Criador, tá? E o capítulo, né, número 2, eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. É o princípio da verdade. Cara, esse daqui foi duro de ouvir, hein? Princípio da verdade. Por que que essa é uma lei espiritual? E por que que esse princípio, ele me garante uma vida de paz e de prosperidade? Terça-feira, na próxima terça-feira, né, no caso, às 8 horas, aqui no nosso canal. Espero vocês lá.